Shalom, shalom, queridos. Chegamos a mais uma sexta-feira, encerrando, né, mais uma semana. E até aqui a gente falou sobre muitas coisas, né, sobre agradar a Deus, sobre adoração, sobre eternidade, sobre propósito. A gente já tocou vários assuntos, hoje é o 19º dia, né? Então, nesses 18 dias passados aí, a gente teve muito assunto, né, para conversar. E a gente vai continuar falando sobre propósito, mas a gente falou muito do ser individual, mesmo dentro do coletivo, né? A gente falou, você, eu pessoalmente, eu fui chamada para ter uma vida que agrade ao Senhor, eu fui feita com o propósito de adorá-lo, né? E dentro dessa adoração vai ter a rendição, vai ter o louvor, vai ter a ação de graças. Eu fui feita como um ser eterno, né? Eu vou para a eternidade. Esse lugar aqui é temporário, então a gente foi focado bastante no ser individual. Agora, nesse tempo aqui, a gente vai falar um pouquinho sobre o ser coletivo, porque a Bíblia, em vários textos, e eu quero ler dois com vocês, primeiro em Hebreus 2:10, diz assim: porque convinha que aquele, por cuja causa e por todos, e por quem todas as coisas existem, conduzindo muitos filhos à glória, a aperfeiçoasse por meio de sofrimento o autor da salvação deles. Então, em vários textos, em 1 João 3:1 também, a gente vai ver o Senhor falando, deixa eu ler com vocês 1 João 3:1, sobre filhos. Vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. E de fato somos filhos. Por essa razão o mundo não nos conhece, porquanto não o conheceu a ele mesmo. Então a gente vê em vários lugares o Senhor nos chamando de filho, de filhos. Nós somos filhos de Deus. Isso traz até uma confusão, né? Porque muitos entendem que todos são filhos de Deus, e isso não é verdade. Todos são criados por Deus, né? E todos nasceram com um propósito, mas existe aqueles que por meio de Cristo se tornam filhos. Nem todo mundo é filho. Quem é filho é aquele que entendeu quem é Cristo, está andando nesse caminho, está vivendo em Cristo. Então, quando eu estou em Cristo, eu tenho direito às mesmas heranças, eu tenho direito à morte, à ressurreição, eu tenho direito à vida eterna, e só quem tem direito é filho, né? Deus ama todo mundo, né? A Bíblia diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira. Então, sim, Deus ama o mundo, mas o Filho dele foi dado a todo aquele que nele crê. Foi dado para todo mundo, sim, mas todo mundo que crê. Não é crer em Jesus, porque crer que ele existiu, queridos, é muito... Né? Eu creio que Constantino existiu. Tá aí nos livros, né? Tem os relatos. Isso não quer dizer que eu sigo Constantino. Né? Existe uma diferença entre crer na existência e crer para a salvação. Eu creio e por isso eu caminho com Cristo. E daí, quando eu caminho, inserido em quem Cristo é, enxertado na videira verdadeira, daí deu-lhes o poder de se tornar filhos de Deus. Então, o Senhor nos chama de filho, e daí, quando ele nos chama de filho, por trás disso nós precisamos entender que existe um propósito. Né? E qual é o propósito? Vamos lá, você aí, pai e mãe, qual é o propósito de ter um filho? O propósito de ter um filho é que ele viva dentro de uma família. Né? A gente não tem filho igual animal. Né? A gente tem filho para estabelecer a nossa própria casa, a nossa própria família. Então a gente veio da casa dos nossos pais, onde nós éramos filho e tínhamos, né, os irmãos e tal, e agora cada um vai sair para fazer a sua própria família. E dentro desse contexto de fazer a sua própria família, vão ter os filhos. Né? Os filhos são a extensão do pai e da mãe. Isso é filho. Nós somos a extensão de Deus nessa terra. Nós somos filhos de Deus. Então, nós somos filhos e fazemos parte de uma família. Não existe filho, irmãos, se não houver família. Né? Até o fato da gente se chamar de irmãos. A gente tem irmãos
que servem fora da igreja, nós temos os irmãos que servem dentro da igreja, nós temos irmãos intercessores, nós temos irmãos que limpam, nós temos irmãos que cozinham, nós temos irmãos que ficam na porta, nós temos irmãos apóstolos, nós temos irmãos profetas, nós temos irmãos evangelistas, como uma família, que tem um irmão que é médico, tem o outro que é carpinteiro, é uma família. Então, isso mostra, irmãos, e a gente vai falar, né, no decorrer dessa, começando hoje, mas no decorrer dessa semana, a gente vai falar um pouco acerca do propósito igreja, né, eu como parte do corpo, mas eu preciso entender o ponto de partida para entender que eu pertenço a algo é que eu tenho família. Assim como o nosso ponto de partida dentro da questão humanidade é a nossa família, e dependendo da nossa mentalidade e da mentalidade da família, a gente caminha para o sucesso ou para a derrota, a nossa família em Cristo, e daí agora eu já não quero colocar como culpa da família, porque essa família cristã, ela é composta de pessoas que estão em processo de tratamento, que estão em processo de conversão, que estão em processo de mudança de mentalidade, que estão em processo de aprender ministério. E daí, dentro disso, irmãos, vai ter o que está se santificando, vai ter aquele do oba-oba, vai ter aquele que se converteu e foi embora, vai ter aquele que se converteu e fica se convertendo todo dia porque é um problema, vai ter o irmão lixa, vai ter o irmão abacaxi, quando o irmão abacaxi não somos nós, né? Vai ter tudo. Mas isso não deixa de ser família. E isso não impede o crescimento. Porque na família original, natural, vamos colocar assim, a gente vai aprendendo nos enroscos, né? Na família de Deus, a gente tem um manual. Irmãos, e é mais fácil. Vamos lá, eu tô aqui no meu quarto. Aqui na minha frente tem um ventilador, tem uma TV e tem uma impressora. E aqui em cima tem um ar-condicionado. Eu posso aprender fuçando. Posso ou não posso, irmãos? Mexo pra cá, mexo pra lá, aperto, não sei o que, não sei o que. Eu aprendo o básico. Quando eu aprendo fuçando, né? E aqui eu também tô com o celular, notebook. Quando eu aprendo fuçando, dificilmente eu vou saber tudo. Porque eu aprendo o básico daquilo que é para suprir a minha necessidade. Mas se eu pegar o manual e estudar o manual, eu vou aprender coisas assim que facilitam o meu trabalho. Eu vou ver que essa TV, que esse celular tem mais recursos do que aquilo que eu uso. Porque o manual facilita o processo. O manual faz com que esse objeto tenha vida mais longa, porque daí eu não vou errar com ele. Então nós temos um manual de como funcionar em família. De como amar, de como perdoar. Então aquilo que os outros fazem não podem mais me paralisar. Por quê? Porque eu não estou fuçando numa família para aprender. Eu tenho um manual de relacionamento. Eu tenho um manual de comportamento pessoal. Eu tenho um manual de como eu devo me comportar na comunidade chamada Família de Deus. Que tem vários núcleos, né? Que são, perdão, as igrejas esparramadas pela face da terra. Vários núcleos que compõem a Família de Deus, né? E eu vou saber me relacionar e me posicionar dentro disso. Mas, se você é filho, você precisa entender isso. Que você faz parte dessa família. E não adianta, irmãos. Não adianta falar assim, eu não gosto do fulano. E vai ter pessoas que a gente tem mais afinidade, outras que a gente tem menos afinidade. Mas, como família, nós temos que suportar todos. E não é suportar de suporte. Não, é ser suporte para que todos cheguem à maturidade, o conhecimento de quem é Cristo. Então, eu sou suporte. Eu posso não ter afinidade com você, mas por causa do reino eu estou disposto a orar por você, eu estou disposto a ceder por você, eu estou disposto a acreditar no seu chamado. Eu estou disposto, porque eu entendo que a família é maior do que apenas um componente da família. Mas para a gente começar, né, a gente está encerrando essa semana, e para começar essa próxima semana dentro desses assuntos, a gente não pode descaracterizar a família de Deus, ou colocar a família de Deus
como a família natural. A gente pode fazer as comparações, porque na família natural também tem problema, né? Mas as famílias não são... A família de Deus, ela não pode ser dissolvida. No natural, muitas famílias são dissolvidas, né? Por erros, por falhas, por causa do pecado, por causa da obstinação, né? Por N motivos. Mas a família de Deus não tem como ser dissolvida. Por quê? Porque ela é estabelecida por uma aliança de sangue derramado na cruz. Ainda que eu não concorde, mas o sangue que encobre os meus pecados é o mesmo sangue que encobre os seus pecados. Mas a promessa de bênção de Deus para mim é a mesma promessa de bênção de Deus para você. Mas a promessa da vida eterna para mim é a mesma para você. Ainda que nós tenhamos posicionamentos e ministérios diferentes, ainda que nós tenhamos visão, a verdade absoluta da palavra, ela é a mesma para mim e para você. Então é uma aliança que não tem como quebrar, irmãos. Ainda que eu diga, eu sou Techuvá, você diga, eu sou Brados, você diga, eu sou Batista, eu sou Presbiteriano, eu sou Lagoinha, eu sou A, B, C, D, E, F, G. Não importa. Nós podemos ter pensamentos diferentes, mas aquilo que nos une como família é muito maior do que aquilo que nos separa. Nós podemos ser separados por afinidade, separados por diferenças de pensamento. Nós podemos ser separados até pelo pecado, porque se o pecado separa o homem até de Deus, imagine se não vai separar nós, né? Pode acontecer de nos separar por competição, pode acontecer de nos separar por ciúmes, por brigas, por contendas, pelas obras da carne, né, irmãos, que a gente conhece. Mas aquilo que nos une, que é o sangue de Jesus, a sua palavra, ele é muito maior do que isso. Então, existe um caminho para eu viver dentro dessa família. E é necessário, irmãos, que eu viva dentro desse caminho chamado família de Deus. É necessário, eu sou uma peça importante. Eu não sou a peça fundamental, porque a pedra fundamental é Cristo. Mas eu sou uma peça importante dentro desse processo. E você também é. E nós juntos precisamos levar essa família de Deus e trazer mais pessoas para entenderem que elas foram chamadas para serem filhos. Nós falamos do ser chamado para ser adorador, né, do propósito da adoração, do propósito de ser amigo de Deus, mas agora a gente vai ver a questão do ser filho. Porque o amigo, queridos, ele é um relacionamento mais leve, mas ele não implica em responsabilidades, ele não implica em herança, ele não implica em dar continuidade a nada. Agora, como filhos, nós somos herdeiros. E como herdeiros de Deus, né, isso é o entendimento da família. Como herdeiro, eu estou inserido numa família e eu tenho que dar continuidade à obra do meu pai. E não adianta eu correr e falar assim, olha, eu não quero, porque, irmãos, eu não sei você, mas eu tenho muito temor do dia da prestação de contas. Irmãos, eu fico pensando, sabe, em pessoas, que em nome de Jesus não serei eu, que eu estou lutando para isso, e eu espero também que não seja você, mas de pessoas que vão chegar diante de Deus todo cheio de si, porque, Senhor, eu fui top. Em teu nome eu expulsei, eu falei, eu fiz e aconteci. E Jesus vai falar assim, ei, quem é você? Apartai-vos de mim. Vós que fizeram tudo isso por meio de práticas de iniquidade. Eu não conheço vocês. Até aquela brincadeirinha, né? Tem até uma figurinha que diz assim, aqui você não entra. Queridos, isso me leva a estremecer diante do Senhor. Então agora você imagine, né? A gente chegar lá no último dia e o Senhor falar assim, ok, você fez tudo isso, mas por que você não fez parte da família? Por que você quis fazer tudo isso na independência? Por que você quis fazer tudo isso sem cumprir os meus princípios? Irmãos, a Bíblia é o nosso manual de instrução, de uso, de funcionamento. E não adianta eu querer anular questões da Bíblia por causa dos meus sentimentos, das minhas vontades, e nem por causa dos meus traumas. Deus entende os meus traumas. Mas ele não compactua
com o fato de eu não querer ser curado. Ele não compactua com eu ficar paralisado com desculpas, porque o trauma é uma desculpa. O trauma é um objeto para furar os pneus do carro, para não me fazer caminhar. Só que tem conserto. Então, o Senhor vai entender a minha dor, mas ele não vai concordar com eu não arrancar o que estava furando o pneu e caminhar. Eu sou filho. Então, se eu sou filho, eu tenho a mesma natureza, eu tenho a mesma genética e eu tenho responsabilidades. E dentro das responsabilidades, eu tenho responsabilidade com a família de Deus. Eu tenho compromisso. Eu tenho aliança com a família de Deus. Eu preciso ter zelo com a família de Deus. Eu me lembro, quando eu era professora de escola de líderes, porque tinha prova, né? E na prova tinha uma pergunta, que era assim, qual é o maior propósito de Deus na Terra? E a resposta é, ter uma família de muitos filhos semelhantes a Jesus. E filho gera filho. Então eu tenho responsabilidades. Porque o maior propósito de Deus é que ninguém pereça, mas que todos chegam ao pleno conhecimento da verdade. Isso é responsabilidade dos filhos, irmãos. De filhos posicionados, que andam em aliança, que podem não compactuar com tudo, podem não concordar com tudo, mas fazem parte da família. Mas que está ali orando, clamando. Irmãos, como é que é? Vamos lá. Vamos colocar no natural. O marido trai ou a esposa trai. Dificilmente tem um divórcio de cara. Não é assim? A maioria dos divórcios por esse problema, ele vem pela sequência de repetições do problema. Mas quando acontece, o que faz? Há sofrimento na família e a família vai orar. Vai chorar diante de Deus, vai pedir misericórdia, vai pedir restauração. O filho se perde. Como é que a família procede? Joga fora. Ah, isso aqui não serve mais, vamos fazer outro. É assim, irmãos? E por que na família de Deus a gente acha que os relacionamentos são descartáveis? Na família original, existe celebração. Queridos, eu estou falando de famílias normais, tá? Não vamos comparar com a família doente que tem por aí, não. Mas a celebração da vitória. Vamos lá, irmão. Se hoje eu falasse para você assim, olha, eu vou te dar 2 milhões de reais aí. Amém, Jesus, eu recebo para dar para os irmãos. Mas o que você faria? Qual o seu primeiro pensamento? A gente pensa, não sei você, mas eu falo de mim. Eu penso, sim, né? Eu vou fazer isso, aquilo, aquilo outro, mas eu já penso nos meus irmãos. Eu logo penso assim, e daí eu já tenho tudo pronto, irmãos, porque se um dia Deus me desse dinheiro, eu já tenho pronto como que eu vou ajudar meus irmãos. Sabe? Como que eu vou ajudar o Rogério, como que eu vou ajudar o Roberto, como que eu vou ajudar o Ricardo, eu já tenho tudo em mente. Um projeto que a gente vive fazendo aqui em casa, irmãos, é muito legal, porque tem um memezinho que diz assim, que Deus deve admirar minha fé, né? Que eu fico sonhando em gastar o dinheiro que eu não tenho. E aqui em casa a gente faz isso. Eu e minhas filhas, a gente fica sonhando, sabe, em ter muito dinheiro. E sabe, uma das primeiras coisas que a gente quer fazer? A gente quer alugar um ônibus e colocar todo mundo. Minha mãe, meus irmãos, cunhados, né, os sobrinhos, os agregados, né, os maridos dos sobrinhos, das sobrinhas, os sobrinhos netos, colocar tudo dentro desse ônibus e fazer uma viagem pelo Brasil. Irmãos, eu fico pensando, tanto na diversão como nos barracos que vai ter, que vai ter dentro desse ônibus, mas é família, irmãos. O fato de que eu tenho certeza que vai ter problemas, né? Eu tenho certeza, porque vai brigar, porque um quer conversar, o outro quer dormir, eu tenho certeza que não vai ter problema. Não anula a alegria que vai ser estar todo mundo junto. Eu sonho com isso, irmãos. Imagina que coisa top. E por que, quando se trata da família de Deus, a gente não tem o mesmo pensamento, o mesmo sentimento? Por que a gente não celebra as conquistas? Por que a gente não quer estar junto? Irmãos, agora eu não estou falando de junto na nossa família igreja, né? Na nossa célula igreja ali. Eu estou falando por que a gente não quer estar todo mundo junto? Por que tanta dificuldade? Por que a gente às vezes não olha? Irmãos, eu vejo, às vezes tem umas brincadeirinhas, né? Que a gente fala assim,
Porque lá não são os irmãos, não, são os primos. Por que a gente quer tratar a família de Deus como algo mais distante? Se o sangue que me une à minha família terrena vai acabar, mas o sangue que me une a você vai para toda a eternidade. Por que a gente não valoriza da mesma forma? O Senhor nos chamou para fazer parte dessa família, aonde Ele é o Pai, aonde Jesus é o irmão mais velho, aonde nós temos o Espírito que serve a igreja com consolação, com conselho, com gemidos inexprimíveis, onde nós temos os anjos que são ministros que atuam na família, irmãos. Nós somos chamados para viver em família. E hoje, nessa sexta-feira, né, o nosso motivo de buscar o Senhor, de arrependimento, será: Senhor, me perdoa por não ver a igreja como uma família. Me perdoa por descartar os irmãos, por não honrar os líderes. Né? Quando eu olho para a família original, eu vejo o irmão mais velho, ele tem um nível de porção que eu não tenho. Mas quando vai para a família espiritual, a gente entra na competição, na briga, na contenda. E daí sonda o seu coração, irmãos. Veja quais os seus problemas em relação à família de Deus, em relação aos irmãos. Se você não está inserido numa casa ministerial, numa família, né, num núcleo familiar, se questione pelo quê. E não vem com essa onda de que isso é propósito de Deus, não, irmãos. Eu não creio. Deus não fez ninguém para o isolamento. Eu não creio. Então, se pergunte por que você está isolado, por que você está sozinho, se realmente é uma direção de Deus, ou se são as dores, os traumas, as feridas que estão te paralisando no caminho. Entra diante do Senhor, pedindo perdão por isso. Pedindo perdão. Tremendo, porque eu coloquei uma... Tô rindo aqui. Eu coloquei uma playlist aqui bem baixinho, porque se sair o som, o YouTube bloqueia os vídeos, né? Eu coloquei bem baixinho, mas eu tô ouvindo. E sabe qual? Eu só coloquei. Sabe o que tá tocando agora? A Tua Mesa Cura. Falando de família, irmãos. Olha, só Deus pra fazer um negócio desse. O Senhor é tremendo, né? Então, eu quero pegar isso. Volte pra mesa. Volte pra mesa. Volte para esse lugar que o Senhor escolheu para você, separou para você. Se houve um rompimento, não fica no isolamento, mas pegue tudo isso e vá para o Senhor, peça perdão, peça conselho, peça orientação, peça direção. E mesmo que você hoje viva em outro núcleo familiar, entenda que, para mim, né, eu, Andréia, a minha família, igreja, é a Techuvá. Essa é a minha família. Mas a família de Deus é composta pela Techuvá, pela Brados, pela Esperança, pela Batista, pela Presbiteriana, pela Metodista, pela Assembleia. A família de Deus tem uma outra composição. E eu não posso querer estar inserido somente na minha família, porque eu não sou uma célula desligada do corpo. Eu sou uma célula ligada ao corpo. Nós estamos ligados pelo sangue de Jesus. Então, que o Senhor te conduza a esse tempo de arrependimento, de choro diante do Senhor, e que você seja reintegrado com alegria à família do Senhor. Porque talvez você não desligou, mas o seu coração não é mais o mesmo. Você seja restituído na alegria, no serviço, no amor, na paz que excede todo o entendimento. E que estar na família seja uma honra. Amém, irmãos? A gente volta segunda, né, para continuar o propósito. Mas domingo é dia 22, né? É virada de estação. Então, domingo vai ter vídeo aqui no canal falando sobre a nova estação, que é a estação do outono. Então, a gente se vê domingo e depois a gente volta na segunda para dar continuidade nesse propósito, amém? O Senhor te abençoe, te guarde, te faça prosperar nessa palavra, que é o propósito dele, ter uma família de muitos filhos semelhantes a Jesus. E a gente volta no propósito na segunda-feira, em nome de Jesus. Tem um sábado abençoado, restaurador diante do Senhor. Amém? Em nome de Jesus, queridos. Shalom, shalom.